Amigo internauta, hoje são 13 de abril de 2012, sexta-feira, Brasília. Sexta-feira 13, isto é, um dia comum, um dia como outro qualquer. Amigo internauta, eu venho aqui para me manifestar acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à interrupção da gravidez em se tratando de fetos anencéfalos, fetos sem cérebro. O Supremo Tribunal Federal, anteontem, quarta-feira, dia 11 de abril de 2012, e quinta-feira, ontem, dia 12 de abril de 2012, decidiu que a interrupção da gravidez, em se tratando de feto anencéfalo sem cérebro, não é uma conduta típica criminosa, e sim atípica. Ou seja, pode-se interromper a gravidez de uma mulher quando no útero dela há um feto anencéfalo, sem cérebro. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Decidiu isso por maioria, 8-2. Apenas 2 ministros foram contra, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro César Peluso. Os demais foram a favor. 8 a favor e 2 contra. 10. Só que o Supremo Tribunal Federal, para que você entenda, amigo internauta, não tem apenas 10, que sim 11 ministros. O Dias Toffoli, que também era a favor da interrupção da gravidez, ele se deu por impedido, porque já havia, em outras ocasiões, participado do processo. Porque esse processo é antigo, de 2004. Então ele se deu por impedido, e ficaram 10 ministros. E dos 10, 8 foram favoráveis e 2 contra. Como eu repito, os 2 contra. Ricardo Lewandowski e o César Peluso. Muito bem. Antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu lancei vários vários vídeos, lancei vários vídeos acerca do aborto. E no dia 10, terça-feira passada, um dia antes do dia de início do julgamento, da quarta-feira, no dia 10, terça-feira, lancei um vídeo e está à disposição de qualquer internauta na internet, no YouTube. Basta ver ali, quem assistiu ao meu vídeo e assistiu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, como eu assisti por completo, vai chegar à seguinte constatação, de que eu disse a pura verdade. Naquele vídeo ali, antes do dia do julgamento, do início, eu disse o quê? Que o argumento religioso não cabe dentro da estrutura jurídica. O juiz não decide, não profere decisões com base em religião alguma, não profere decisões, despachos com base em religião alguma, sentenças, prolata sentenças com base em religião alguma, e sim, com base no direito, na ciência, na estrutura jurídica. E o Supremo Tribunal Federal, quem assistiu ao julgamento, chegou à constatação de que eu estava com a verdade. Os 10 ministros que participaram do julgamento não se referiram a argumento religioso algum, porque não pode, não pode. A ciência é uma coisa, a religião é outra. Argumento religioso não cabe dentro do direito. E a prova está aí. A prova está aí. Ó. O Supremo Tribunal Federal, os 10 ministros que votaram, que participaram do julgamento, os 10, até mesmo os 2 que foram contrários, os 2, o Ricardo Lewandowski e o César Peluso, não podem invocar Bíblia, Alcorão, Talmud, Torá. Eles não podem dizer assim, não, eu sou contra a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo, porque só Deus pode tirar a vida. Ah, o ministro não vai dizer isso. Não vai. Por quê? Porque ele, para ser contra ou a favor de alguma coisa, ele tem que se basear na lei. E lei alguma, no Brasil, se refere à Bíblia, ao Corão, Talmud, Torá. Portanto, ali está. Quem viu o meu vídeo e assistiu ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, chega à constatação de que eu estava dizendo a verdade. E outra verdade que eu falei no meu vídeo, eu sempre tenho que olhar para a direita, amigo internauta, olhando o relógio, porque o YouTube só me concede 15 minutos. Eu tenho que falar rápido e olhando para o relógio. Já se foram 5 minutos. Pois bem. E outra coisa que eu falei, que eu abordei, melhor dizendo, em meu vídeo do dia 10 de abril de 2012, antes do dia de início do julgamento, eu ali também disse outra coisa, que o Supremo Tribunal Federal não iria encaminhar esse assunto para o Congresso. A exemplo do que ele fez em caso de união de homoafetivos. Ele não iria, e não foi. Ele mesmo decidiu. Por quê? Porque
o sistema dá essa condição para o juiz. Muitas coisas o juiz decide estudando o conjunto, o sistema. E nesse caso aí, ó, o sistema garante. Não havia necessidade de o Supremo mandar esse caso para o Congresso Nacional. E não mandou. E não mandou. Ou seja, mais um acerto que eu disse. Mais uma coisa que eu disse, mais uma verdade. E não mandou. Tanto é que os 8 ministros votaram a favor. E apenas 2 foram contra. Ricardo Lewandowski e César Peluso. E o argumento religioso, daqui só para voltar aqui, ó, uma coisa que eu vi lá, um espetáculo deprimente. Líderes religiosos mandaram fiéis lá para a frente do Supremo Tribunal Federal com velinhas acesas e orando, fazendo orações. Olha, é um espetáculo deprimente. Deprimente. Por quê? Porque os votos, os ministros não mudam o seu voto, com a quantidade de velinhas acesas ou velinhas apagadas. Eles não mudam o voto não muda, eles não mudam o voto em relação a orações, a rezas. Não tem efeito algum. O que muda o voto de um ministro, de um juiz, a cabeça de um juiz e um ministro, são argumentos. São argumentos lógicos, científicos e jurídicos. Não é de velhinha acesa, velhinha apagada. Orações, rezas, não servem, não mudam nada. Não mudam nada. E a verdade está aí. A verdade está aí. A vitória foi de 8-2. E se o Dias Toffoli tivesse participado do julgamento, aí a vitória seria de 9-2. 9-2. Portanto, aí está o exemplo. Não dá efeito algum. Cabeça de juiz muda-se com argumentos. E, por incrível que pareça, um quadro feio. Os fiéis levaram cartazes, até ofensivos, ao juiz, ao ministro Marco Aurélio. Havia um lá que dizia assim, fora Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio já havia se manifestado acerca desse assunto. E favoravelmente à interrupção da gravidez em relação a um feto anencéfalo, sem cérebro. E lá estava o cartaz, lá fora Marco Aurélio. Que coisa ridícula. O fiel lá segurando o cartaz. E essa foto apareceu no Correio Brasiliense. Fora Marco Aurélio. Só porque o ministro Marco Aurélio tinha um pensamento diferente. E pensamento na lógica, no segmento lógico, jurídico e científico. Como diz o ditado popular, cara internauta, em terra de cegos, quem tem um olho é defeituoso. Aí está o exemplo aí. Ora, se o cartaz diz fora Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio votou favoravelmente à interrupção da gravidez, então hoje seria o quê? Fora Marco Aurélio, fora Rosa Weber, fora Carmen Lúcia, fora Joaquim Barbosa, fora Aires Brito, fora Celso de Mello e fora o Gilmar Mendes. Que absurdo, isso é coisa intragável. Isso é o líder religioso que coloca na cabeça dos fiéis. Aí a gente vê esse quadro deprimente, olhando aqui o relógio, 10 minutos já se foram. Portanto, a decisão do STF foi acertadíssima, de 8-2. A partir de hoje, a interrupção da gravidez em relação a um feto anencéfalo, sem cérebro, é permitida, não é crime, por decisão lógica, inteligente, científica, jurídica do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, os ministros, os que votaram a favor, os 8, menos o Gilmar Mendes, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, foram a favor do seguinte, que no fundo, nem a palavra técnica aborto deve ser considerada aí, em relação ao feto anencéfalo. Porque se hoje, a vida hoje está marcada com o cérebro, por exemplo, a morte realmente de uma pessoa, por exemplo, é a morte cerebral. A pessoa pode até estar viva, por meio de aparelhos, o sangue fluindo nas veias e artérias, mas a morte cerebral já diz que a pessoa morreu, apesar de estar viva. Mas é o cérebro que marca, de acordo com a maior tendência hoje da medicina e apoiada pelo direito,
Então a morte é o cérebro. Se há atividade cerebral, há vida. E se não há, há morte. Então, quando a pessoa morre de forma, em razão do cerebral, a morte é cerebral, o que acontece? A pessoa é declarada morta, apesar de ainda estar viva. Mas houve a morte cerebral, então já não há mais solução alguma. Apesar de a pessoa, na pura acepção da palavra, estar viva. Então é o caso, assim pensaram os 7 ministros do Supremo Tribunal Federal. Se está quase acabando o tempo, se ali o feto anencéfalo não tem cérebro, então nem há que se falar em vida. Nem há que se falar em vida. Não seria nem caso de aborto. Seria uma conduta atípica. Entendeu, caro internauta? Os 7 ministros, o Gilmar Mendes foi contra. Disse não, que há vida sim, existe vida. Só que esse caso de aborto em relação a feto anencéfalo deve ser enquadrado lá, é o que eu disse no meu vídeo, que deve ser enquadrado naqueles casos lá do artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal Brasileiro. Gilmar Mendes mandou colocar esse caso lá, em um daqueles casos que são permitidos, em um daqueles casos de aborto permitidos em lei. No caso se não há outro meio de salvar a vida da gestante, quando a gravidez resulta de estupro, e no caso agora, em relação a feto anencéfalo. Essa foi a decisão do Gilmar Mendes, o entendimento dele. E os outros ministros, 7, disseram que no caso de aborto de anencéfalo, nem há que se falar na palavra, tecnicamente, aborto. Porque aborto é a cessação de vida. E como o anencéfalo não tem cérebro, então se não tem cérebro, no fundo, não tem vida. Essa foi a decisão. Acertadíssima. Parabéns. Muito obrigado.